Você acredita que Deus ainda fala conosco através de sonhos? Na palavra de Deus nós encontramos diversas vezes o Senhor falando com o teu povo através de sonhos. Nós encontramos isso na vida de Jacó, na vida de José, quando o Senhor deu sonho a Faraó. Encontramos isso também na vida de Daniel, na vida de Gideão, quando Deus deu sonho para o povo inimigo e para que Gideão pudesse ouvir e ter mais confiança em Deus. Nós encontramos diversas passagens em que Deus se comunicou com o seu povo através de sonhos. Mas nos dias atuais, você ainda acha que Deus fala conosco através de sonhos? Muitas pessoas não acreditam nisso, acreditam que sonhos são só manifestações do nosso subconsciente. Porém, eu já acredito diferente. E eu tenho uma experiência para contar de um sonho que Deus me deu e que se cumpriu no mesmo dia. No dia 13 de agosto do ano passado, eu tive 2 sonhos. Só que o sonho que foi um sonho de revelação foi o segundo sonho. Eu vou ler aqui para vocês acompanharem comigo e depois eu vou falar o que aconteceu naquele dia. Eu sonhei que eu estava em um lugar com a minha esposa, com a minha família, e alguém chamava uma ambulância, e depois que essa ambulância saía, poucos minutos depois, ela voltava e um dos médicos, que era um senhor de óculos, cabelo e barba brancas, reclamava dizendo que não podíamos ter chamado eles ou algo assim. Essa parte do sonho não foi tão importante. Depois aquele lugar encheu de gente e era como uma confraternização, pois tinha muita comida. Eu me lembro que eu e minha esposa estávamos comendo e de repente eu apareci na rua. Eu estava na rua e tinha um cara estranho andando comigo, como se estivesse meio que me perseguindo. E ele parecia louco. Não sei se como tivesse drogado ou se era uma pessoa. Ao meu ver, no sonho ele parecia uma pessoa deficiente mental. E a gente andava, assim como as outras pessoas, no canto da rua porque não haviam calçadas e os carros eles passavam bem perto da gente. Em seguida estávamos eu e esse cara descendo um escadão, como se fosse o escadão da minha antiga casa, do meu antigo bairro, onde fica a casa da minha mãe. E eu vi que ele tinha uma faca na mão, ele tinha algo cortante na mão. Na minha cabeça ele era deficiente mental, e eu lembro que eu entrei na casa da minha ex-sogra, porém quem estava lá era minha mãe e meu irmão Anderson, que foi bem estranho. Esse cara entrava e olhava, mas eu conseguia fazer ele sair. E já fora da casa, ele viu um outro cara e começou a conversar, falando coisas indecentes e meio que se gabando, sabe? E na minha cabeça ele parecia um bandido, sabe? E eu fiquei torcendo para que minha esposa não aparecesse naquele lugar e aí acabou o sonho. E quando eu acordei, eu pensei que era um ataque espiritual, que era somente um sonho de ataque espiritual, sabe? Então eu passei a orar para repreender. Então eu segui meu trabalho, eu escrevi o sonho, né? Como eu li para vocês aqui, eu escrevi esse sonho quando estava no ônibus. Aí fui trabalhar e eu lembro que aquele dia eu saí um pouquinho mais tarde do trabalho. Saí um pouquinho mais tarde e quando eu estava chegando perto de onde eu devia descer do ônibus, eu senti de guardar o celular e o fone de ouvido no meu violão, né? Que eu trabalho dando aulas de música, então eu guardei o meu celular e o meu fone de ouvido dentro do violão, desci do ônibus e segui. Eu tava tranquilo, pensando, já vou chegar em casa, né? Fui andando, uns 2, 3 minutinhos do ponto de ônibus para mim para casa. Então eu fui andando e de repente um cara tocou no meu ombro. Tocou no meu ombro e falou alguma coisa. Eu não tinha entendido o que ele tinha falado. E aí eu virei e aí ele começou a perguntar do violão. Tipo, e aí eu respondi para ele algo tipo assim, violão. Ele perguntou se era uma guitarra ou um violão. Eu falei que era um violão. E esse cara começou a andar comigo, a andar do meu lado. E ele começou a falar que ele roubava, que ele falou tipo assim, não, fica tranquilo que eu não vou te roubar não, já roubei hoje, que não sei o que, coisas assim, sabe? Meio que pra me amedrontar, dizendo... Na hora que ele começou a falar isso, eu lembrei do sonho. Porque assim como no sonho a rua não tinha calçada, a rua da onde eu moro também não tem calçada. Os carros realmente passam do nosso lado. E esse cara, assim como no sonho, ele foi me perseguindo o caminho todo, ele foi andando. Minha preocupação naquele momento era mais não deixar ele saber onde eu moro, por causa da minha esposa. Como no sonho também, eu ficava preocupado com a questão da minha esposa e tudo mais. Então, ele perguntando onde eu morava, eu falei, não, eu moro lá embaixo. E aí eu passei da minha casa. Eu passei e fui tentando andar mais devagar para ver se ele continuava a seguir o caminho, mas não. Quando eu andava mais devagar, ele andava mais devagar também. Se eu parava, ele parava também. E aí eu comecei a repreender em espírito, né? Falar, não, Deus, não deixa que nada aconteça. E a gente foi andando. E aí eu vi uma igreja. E eu entrei para essa igreja. Assim como no sonho eu entrava numa casa, aqui eu entrei na igreja. E ele entrou comigo também. Ele também foi comigo pela igreja.
e começou a falar um monte de besteira pro pastor. No meu entendimento, aquele cara que ele encontrava era o pastor da igreja. Ele começou a se gabar, falando que eu estava com medo dele, que isso, que aquilo, mas ele não ia embora. Eu fiquei lá esperando ele ir embora, ele não ia embora. Aparentemente ele estava esperando eu sair para ele me seguir. E aí, eu estava orando em espírito, o pastor, ele não estava entendendo o que estava acontecendo ali, mas tinha irmãs ali que estavam entendendo. Umas irmãs que estavam em volta assim, elas olhavam para minha cara, elas perceberam que tinha alguma coisa errada, entendeu? Mas o pastor não estava percebendo isso. Aí chegou um momento que eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu fui e ajoelhei para orar. Ajoelhei para orar e orei, e aí quando eu levantei eu não vi mais o cara. E aí eu só vi o pastor. Aí eu conversei com o pastor e falei, ó, pastor, eu tenho que sair daqui porque eu sonhei com esse cara à noite, porque era realmente o cara. Sonhei com esse cara à noite, e aí eu olhei pro lado e esse cara tava ajoelhado. Ele tava ajoelhado orando também. Orando não, né? Tava esperando eu sair dali para poder tentar me roubar, né? Na verdade. Só que aí eu falei com o pastor e se andei rápido para casa e fui para casa, tranquei a porta e graças a Deus nada aconteceu, né? Mas para vocês entenderem, esse não foi o único sonho que Deus me deu de revelação, mas esse sonho ele mostra muito como Deus ele nos revela as coisas, né? Porque talvez se eu não tivesse tido essa revelação, eu teria agido de outra forma, poderia ter sido assaltado, poderia ter deixado esse cara saber onde eu morava, entendeu? Mas como Deus já me revelou antes, eu pude meio que me preparar psicologicamente para aquela situação. Então Deus ele fala sim conosco através de sonhos. E essa foi uma experiência que eu tive, graças a Deus nada demais aconteceu, né? E foi surpreendente, porque foi exatamente como eu sonhei aconteceu. Então talvez você que esteja ouvindo, assistindo esse vídeo pensava que Deus não falava com sonhos, mas Deus ele fala. Às vezes nós só precisamos estar em oração e buscando a face dele para entender o que ele está querendo falar. E às vezes também os sonhos são para ser revelados em momentos oportunos, né? Por exemplo, o sonho do faraó. Ninguém conseguiu revelar aquele sonho, porque aquele sonho era para que José revelasse para faraó, porque Deus queria exaltar José. Deus queria tirar José do cárcere e colocar ele como governador. Então, se alguém tivesse revelado o sonho do faraó, explicado para faraó o que tinha acontecido, Deus não ia poder exaltar José. Mesmo se aplica a Daniel. Se alguém tivesse falado para o rei Nabucodonosor qual era o sonho dele revelado, Deus não teria como ter exaltado Daniel e os seus 3 amigos. Então, tudo que Deus faz tem propósito. E ele fala assim em sonhos. Talvez você tenha vários sonhos e não saiba interpretar nenhum deles. Pede para Deus sabedoria, pede para que o Senhor te dê a revelação dos sonhos. Porque se Ele está falando com você em sonhos, é porque é algo para a tua vida. Tá bem? Esse aqui é o canal Por Dentro do Reino. Deus abençoe, pessoal, e até o próximo vídeo.